Lula dá aula de diplomacia e deixa Milei falando sozinho, enquanto os palhaçadas do argentino e do Flávio Bolsonaro viram motivo de chacota e piada entre os próprios jornalistas. O Brasil socorre a vizinhança e projeta a economia no cenário mundial. Vem comigo que eu te conto essa comédia política. O governo Lula não quer dobrar a aposta, e muito menos o presidente Lula tratar Milei do tamanho que é o Lula. Aí eu perguntei, como assim? Milei tenta passar nesse momento que ele é um grande líder da direita. E o presidente Lula se coloca há muito tempo como um grande líder da esquerda. Só que não reconhece o Milei como esse grande líder da direita. Então ele disse, eu não vou ficar batendo boca com o Milei e não vou colocar ele nesse meu patamar. No meu entendimento, eu estou falando a visão que eles têm do Milei, né, hoje. No meu entendimento, o Lula está acima do Milei e não vai se colocar nesse lugar que o Milei quer. E que essa conversa que o embaixador teve tanto com o ministro das Relações Exteriores como também com o presidente Lula ontem, por volta de uns 40 minutos, foi justamente para ouvir quem está lá, né? Isso significa o que peso? A gente conhece o Milei, sabe tudo que ele tem falado, mas em relação a outros países e os seus colegas embaixadores, isso também é visto dessa forma? Por isso que eles chegaram à ideia assim, ó, vamos deixar isso tudo baixar um pouco, nós não vamos dobrar a aposta, vamos voltar a conversar na quarta-feira e a ideia é que se toque. Até por um ponto que daqui a pouco a Flávia vai trazer pra gente, que a preocupação é a economia e a preocupação é o Mercosul. Então o presidente Lula disse, eu vou passar, o Milei também vai passar e a gente não pode deixar essas coisas se desorganizarem. Mas principalmente o ponto agora é Lula não tratar Milei com o tamanho que o Milei acha que tem. Quero ouvi-los. Boa tarde a todos. Eu queria lembrar assim, em dezembro de 24, a Argentina estava numa situação tão grave já no governo Milei que ela estava num colapso energético. E ela precisou que a Petrobras, no fundo, desse, né, ou emprestasse gás sem nenhuma garantia de pagamento. E essa foi uma decisão que a Petrobras não queria tomar, ela foi tomada pelo presidente Lula com o ministro Mauro Vieira e eles, e a partir da participação do governo dentro do Conselho da Petrobras. Quer dizer, é só para dizer o que significa relações entre presidentes. Logicamente os países têm relações, mas os presidentes, aquilo foi um momento tipicamente que o governo brasileiro, a Argentina podia ter falta de gás, ela não teve falta de gás porque o Lula decidiu que não ia ter falta de gás na Argentina. Bom, quer dizer, o Brasil ajudou a Argentina independente de... Exatamente, sem ter a garantia sequer que a Argentina iria pagar essa coisa. Nós estamos falando de uma Argentina que estava em uma situação economicamente pior do que está hoje. Eu conto isso para mostrar que, dar esse exemplo simples, para mostrar como os países eles se dependem entre si. Né? Quando a ditadura da Venezuela expulsou os diplomatas argentinos, quem estava representando os interesses argentinos em Caracas era o Brasil, durante a sua Venezuela. E quem estava cuidando que não ia ser invadido era o Brasil. Geografia é destino, né? Nós vamos continuar tendo essa vizinhança aqui. Nós não vamos sair daqui. Nem eles vão virar europeus, por mais que eles gostariam, nem nós vamos deixar de ser latino-americanos. Então é importante realmente jogar água nessa fervura do ponto de vista comercial, e aí vou trazer uma apuração adicional para terminar, que eu já falei demais, mas há no Planalto e no próprio Itamaraty uma construção de uma estratégia comercial que alcance o próximo mandato, no caso de Lula sendo eleito. Essa estratégia que a gente está falando de diversificação de comércio, de negociação com outros blocos, ela está sendo pensada como uma estratégia, viu, Merval, de médio e longo prazo, na direção de estender essas alianças para reduzir a dependência com os Estados Unidos. E aí, a gente já falei da China e da Coreia, mas Indonésia, Vietnã, Japão, Índia, até Austrália estão nesse escopo. O Canadá... Indo pro Pacífico, né? Exatamente. O Canadá eu já mencionei, e já que você citou o Pacífico, eu vou falar de países recentes, ou recentemente, né, que elegeram presidentes do campo da direita, com o qual o Brasil quer ter uma relação pragmática a partir, eles chamam no Itamaraty de relações bioceânicas, Colômbia, Peru e Chile. É tudo de direita, esses presidentes não estão atacando Lula, nem o Lula a eles. Mauro Vieira está indo para a posse da Keiko Fujimori. Então, mostrar que é possível essa convivência local, essas relações comerciais pragmáticas, sem essa baixaria da ideologia da extrema-direita.
Mas o Milei, ele é o representante da extrema-direita com tarja preta, né? Porque os outros presidentes de direita são medicados. Então, aí eu volto no ponto. Exatamente A esquerda é como medicada. O único Milley, que é tarja preta é o Milei. mas Milley, Trump... Oi? A Keiko ainda não tomou posse, calma. Hein? A Não, mas- Keiko ainda não tomou posse. Mas hoje, aí eu volto no ponto que eu vi essa manhã, é que ele quer se colocar no mesmo patamar, por exemplo, do Netanyahu e do Trump. Ele se acha que ele é esse representante aqui e que ele tem esse poder. Mas quando você fala, o cara é de direita, mas ele tem uma relação com o Brasil. O Castro é completamente um homem de negócio, claramente. É de ultradireita, mas é um cara completamente um homem de negócio. O Las Prila da Colômbia é um grande incógnita, mas É uma também incógnita. é uma incógnita ainda. E a Keiko também é uma incógnita. Mas eu entendo a lógica. A lógica, assim, pelo menos a lógica dos programas deles são muito mais... Vamos Não, tocar a lógica do Brasil é tentar Da relação firmar com internacional eles, deles, exatamente. E tem a saída, né, pro Pacífico que o Brasil precisa negociar. E se você olhar o Mercosul, o que é o Mercosul pro Trump, pro Milley, né? Porque não só tem a gente, né? Exatamente. Mas assim... Só o nosso mercado. Então assim, como que ele vai fazer isso tudo, né? Então, mas ele vai medindo essas coisas, porque assim, ele é muito falador, né? Que nem senta ontem lá numa rádio, no domingo também, fala. Mas, vamos lá. Vamos pensar que isso fosse um jogo de futebol. Fosse um jogo de futebol e ele é o Paredes lá, o zagueiro butinado da Argentina. E se ele falar isso num jogo de futebol aqui no Maracanã, ele é expulso. Desculpa, se ele, assim, isso é linguagem que nem mesmo dentro de um jogo de futebol, que nós todos aqui gostamos de futebol sabemos que não é das mais apropriadas, isso não pode. Assim, na minha avaliação, ele está falando para a sua base interna na Argentina. Olha só como eu sou corajoso, eu vou lá no Brasil, falo as verdades, etc, etc. Eu sou esse cara aqui porque eu sou o Trump, eu sou o Netanyahu, eu sou esse tipo de pessoa que não tem autêntico, como seria a lógica deles. Então ele está falando para a base dos libertários argentinos. E aí, Otávio, no meio disso tudo... Não está imaginando quais as consequências. E não adianta nem botar a mão na boca para não ser expulso, porque entra na lei Vini Júnior. Não, ele dobra a posse, ele fala no palco, mas tudo isso é nesse contexto aqui, em cima de um palco de uma campanha eleitoral, né? Isso também tem que ser levado em consideração pelo Palácio do Planalto, pelo presidente da República, porque em que contexto isso acontece? Nesse contexto aqui, né? De uma eleição. Vai. Não, eu só queria falar, a gente vai depois falar de política, mas isso só mostra como, e eu queria pegar aqui o Merval, como o Flávio Bolsonaro errou ao chamar o porque a gente devia estar aqui discutindo as propostas que o Flávio Bolsonaro apresentou né? E nós estamos hoje... Eclipsou. Olha, E nós estamos fazendo hoje, assim, as duas chamadas nossas são, a discussão legal sobre o uso de inteligência artificial e 2, o discurso do Milei. Ninguém está falando das Nós propostas. trouxemos ontem... eu acho que se o erro foi porque a gente estaria aqui discutindo as propostas do Flávio Bolsonaro, ele acertou e deveria chamar 2 Milei. Não tem proposta nenhuma. Essa campanha é uma campanha sem proposta. O Flávio Bolsonaro é candidato à dança dos famosos. Eu estou dizendo isso à mesa. E assim, a campanha está esvaziada de proposta. É mais uma campanha que não tem proposta nenhuma. Mas eu acho que não só esvaziada de proposta, como a gente está desde ontem aqui fazendo uma listinha nos nossos dedos de quem não foi, né? Vamos lá. Não foi a Michele, porque não quis. Não foi o Carlos, A Michele porque alegou que estava tomando conta. Não, eu dou as alegações, assim, vai. Eu quero seguir. O Jair Bolsonaro não foi porque está preso, o Eduardo Bolsonaro não foi porque não pode entrar no Brasil, né? Isso. Então tá. Esses não não deram versões. Silas Malafaia não foi. Por quê? Porque não quis. Nicolas Ferreira, ia pegar um avião, não sei o quê. Se eu quisesse um compromisso muito importante, eu vou de véspera. Michele Bolsonaro não foi porque não quis. O irmão Carlos não foi porque não quis. Então a gente está falando de pessoas que deveriam estar ao lado dele nesse momento e não foram porque não quiseram. Então eu acho que é muito mais do que... Mas tem uma informação, né, do Moro. Quem mais? O senador Sérgio Moro, que é candidato a governador pelo PL no Paraná, não discursou literalmente porque não quis. Não quis subir. Não quis subir no balanço. O joelho tá ruim? Não dá para você subir escada. Sentiu a panturrilha, não deu para... Eu acho que é muito mais do que a falta de um programa. Nesse momento tem um monte de falta de apoio também. E aí, pessoal, beleza? Olha só, a gente assiste as notícias ultimamente e dá até um cansaço, né? Mas ao mesmo tempo é uma aula sobre a diferença entre governar e fazer show para a internet. O Milei vive arrumando confusão, gritando, bancando o durão das redes sociais para agradar a bolha libertária dele. Ele tenta se colocar no mesmo patamar de figuras globais da extrema-direita, acha que é um gigante. Mas na prática, cadê o resultado? Quando a Argentina encarou uma crise energética gravíssima, quem foi que garantiu o gás para os argentinos não ficarem no escuro?
O Brasil, o presidente Lula e a Petrobras garantiram o suprimento, sem nem exigirem garantias imediatas de pagamento. Sabe por quê? Porque integração regional e responsabilidade com o povo irmão da América Latina estão acima do ego de qualquer governante passageiro. Quando a diplomacia argentina precisou de socorro na Venezuela ou na lembrança do apoio histórico nas Malvinas, o Brasil estava lá. Geografia é destino. Nós vamos continuar sendo vizinhos. Nem a Argentina vai virar a Europa, nem o Brasil vai deixar de ser América Latina. A diferença é que a nossa diplomacia atua com pragmatismo de gente grande. Enquanto a extrema-direita vive de bravata ideológica, o Itamaraty trabalha no que interessa: abrir mercados no Pacífico, fechar parcerias comerciais com Ásia, Canadá, Índia, e faz isso negociando inclusive com governos de direita da região, de forma civilizada, porque política externa séria busca desenvolvimento, não lacração em palco. E por falar em palco sem conteúdo, vocês viram o evento da oposição aqui no Brasil? Gente, que papelão! Era para ser a apresentação de propostas, mas virou a dança dos famosos, totalmente esvaziada. O candidato não apresentou uma ideia concreta para o país. E o pior, foi abandonado por todo mundo. A Michele não foi porque não quis, o Carlos não foi porque não quis, o Malafaia e o Nicolas deram desculpas esfarrapadas. Sem contar os que nem poderiam ir por motivos com a justiça, né? Até o Sérgio Moro preferiu inventar uma dor no joelho para não subir no palanque. No fim das contas, a extrema-direita mostra do que é feita. Gritaria, falta de projeto e um desespero flagrante. De um lado, a gente vê a diplomacia de verdade, que pensa no futuro e na economia. Do outro, um grupo que nem entre si consegue se entender. Mas e vocês? O que acham desse show de horrores? Deixem o comentário aqui embaixo, se inscrevam no canal e vamos continuar esse papo. Valeu!